anunciar o reino de Deus. Anunciar a verdade que as pessoas precisam ouvir. Eu sei que boa parte dos que estão aqui hoje já são ovelhas do redil, já são ovelhas com bons pastores, mas a palavra de Deus, quando compartilhada, ela vai edificar a vida, sem exceção, de qualquer pessoa ou de toda pessoa, desde que abra o seu coração e permita que a palavra nele seja aplicada. Mas nessa noite, em especial, eu quero trazer uma reflexão para aquelas pessoas que ainda não adquiriram um conhecimento íntimo acerca de Deus. Aquelas pessoas que ouviram falar sobre Deus ou que conhecem Deus apenas no superficial. Uma promessa eu faço nessa noite. Eu prometo ser breve. Sei que o horário já está esticado e algumas pessoas vêm de longe e sei que se eu falar muito aqui vai ser enfadonho. Mas tenha um pouquinho de paciência. A minha promessa vai ficar de pé. Eu não vou demorar. Amém? Amém. Eu quero compartilhar um versículo. Não é uma pregação extensa, apenas uma breve reflexão. E o versículo que eu quero compartilhar se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2. Que diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero compartilhar esse versículo com toda a igreja e com todos aqueles que ainda não fizeram uma aliança com o nosso Deus. Quem não gosta de ouvir notícias boas? Aquela notícia que faz o nosso coração se alegrar, faz a nossa autoestima levantar-se. Uma notícia boa e natural faz bem. Nós sempre gostamos de ouvir notícias boas, não é verdade? Eu quando era pequeno, eu morava no interiorzinho, numa roça bem simples. Não havia água encanada, não havia energia elétrica, recursos bem escassos. Aquela situação bem difícil, poucas coisas me permitiam uma diversão. E o meu pai ia à cidadezinha assim próxima, uns 20 quilômetros, todas as terças-feiras, né, quando havia feira. E quando ele retornava, ele dizia: eu trouxe uma coisa para tu. Eu não sabia o que meu pai iria trazer para mim, mas eu já tinha uma notícia boa. Eu não tinha nenhuma diversão durante o meu dia e naquele instante meu pai disse: eu trouxe uma coisa para você. Ele foi na feira, sei lá, alguma coisa legal deve vir aí. Aí depois do jantar ele me entregava um pirulito de zorro ou uma cocada de amendoim. E o meu dia tava ganho. A gente, por natureza, gosta de ouvir uma notícia boa ou ver uma notícia boa. Quando eu estudei para passar numa universidade, num curso que eu queria muito, e quando eu abri a internet eu vi o meu nome lá na lista, eu me arrepiei de alegria, porque para mim era uma notícia boa. Passar num concurso é uma notícia boa. Nós gostamos, sei lá, alguém que tem uma situação financeira complicada, passa ali na lotérica, compra um bilhete e com um tempo depois vai observar lá a conferência dos números e vê que ganhou na Mega Sena.
Imagine como fica o coração dessas pessoas que conseguem essas vitórias. Nós, por natureza, gostamos de notícias boas. Mas a realidade é que na nossa vida, nem sempre nós nos deparamos com notícias boas. Nos deparamos com notícias difíceis também. Notícias que não nos deixam alegres. Notícias que abatem a nossa alma. Notícias de tragédias. Notícias que ao invés de nos colocar para frente, nos reduzem, nos põem para trás. Imagine uma dona de casa toda feliz, organizando, arrumando a sua casa, preparando o café, esperando o seu marido chegar à noite, e o telefone toca, recebe a notícia de que o seu esposo a caminho foi assaltado e assassinado. É a notícia ruim que bateu na porta. Imagine a noiva feliz, o seu casamento já está às portas. Casamento às vésperas, a noiva no espelho se olhando, curtindo o seu vestido, mas recebe a notícia de que o seu noivo a traiu com uma outra mulher. É a notícia triste. Os pais que dão o melhor para o seu filho, investem em uma boa educação, mas o exame médico diz que o seu filho tem uma doença terminal e eles não poderão ver o seu filho crescer. É a notícia ruim batendo na porta. Em maior ou em menor escala, nós sempre, no nosso dia a dia, na vida cotidiana, estamos nos deparando com notícias boas e notícias ruins. Mas, nessa noite, eu quero trazer em especial para aquelas pessoas que ainda não se conectaram com Deus, apenas duas notícias que estão diretamente relacionadas à vida de vocês. Eu não estou falando notícias que estão relacionadas simplesmente à minha vida. Estão relacionadas diretamente à vida de vocês. E essas duas notícias, eu vou biparti-las. Uma notícia má, que eu classifico como a pior notícia que a humanidade pôde ouvir. E uma notícia boa, Evelino, a melhor notícia que a humanidade pôde ouvir. Duas notícias, em alguns poucos minutos, eu quero trazer-lhes nesta noite. A notícia má, vou trazer a má primeiro. Traz a má primeiro, depois a boa, massageia com qualidade. A notícia má é que Deus criou o homem com um propósito bem claro e definido para a sua adoração. Nós, independente de cor, independente de raça, independente de gênero, nós fomos criados para reverter a Deus a nossa adoração. Mas essa é a notícia má? Não especificamente. A má é que o grande adversário de Deus, Satanás, invejoso, nada contente com o plano de Deus para a minha e para a tua vida, pela sua astúcia e sagacidade, resolve manchar, macular, sujar o projeto de Deus. E lá no Éden, ele consegue isso enganando o coração do homem e trazendo o pecado à humanidade. Essa é a pior notícia que nós podemos ouvir. O pecado ter entrado na humanidade. Nós fomos criados para adoração a Deus, mas num instante, por um ato de desobediência ao Criador, o homem está separado de Deus. Há uma cisão entre Deus e o homem. Deus visitava o homem diariamente no jardim. E o homem agora, que era íntimo, que tinha uma comunhão, que Deus estava no intrínseco de seu coração, agora estava separado de Deus. E a Bíblia vai dizer que a coisa
que separa Deus do homem se chama pecado. E a recompensa pelo pecado, o apóstolo Paulo diz que é a morte. O homem estava morto espiritualmente. Perdeu a comunhão com o seu Criador. E o pior é que as obras da humanidade, as nossas obras, não tinham ou não têm capacidade de nos levar para perto de Deus. As nossas obras não nos dão a competência de nos aproximarmos de Deus com intimidade. O que eu quero dizer é que você pode ser um excelente ajudador. Você pode levar comida, agasalho aos mendigos. Você pode visitar os presos nas penitenciárias. Você pode visitar os enfermos, os acamados, aqueles que estão no leito dos hospitais. Você pode fazer excelentes caridades. Você mesmo pode amar o seu próximo na mesma qualidade que tu te amas. Mas ainda não é suficiente para te religar a Deus. As tuas obras não têm suficiência de te ligar a Deus. O apóstolo Paulo diz: todos, sem exceção, pecaram e destituídos, desligados, desassociados, desarraigados, como queiram, estão da glória de Deus. Todos pecaram e se afastaram. Perderam o elo inicial com o seu Criador. E o homem olha de um lado, olha para o outro e não encontra a saída para retornar àquela comunhão inicial com o Senhor. E se envereda pelo caminho do pecado. E aí o adultério toma conta, a prostituição, a mentira, a bebedeira. Os vícios só afastavam o homem de Deus. Não havia mais soluções lógicas para o homem. Que notícia poderia ser pior? Poderia ser mais má do que a notícia de que o homem estaria irremediavelmente condenado por toda a eternidade. Eu não consigo imaginar uma notícia pior do que essa. Imagine se para o homem se reconciliar com Deus fosse lhe proposto uma exigência. A exigência de, num só salto, num só pulo, ele ter de tocar a lua. Eu quero encontrar a lógica, eu quero encontrar o bom saltador que consegue, num só pulo, tocar a lua. Eu sei que eu não consigo, mas eu posso chamar um atleta, um especialista aí, sei lá, da melhor academia de atletismo. Ele pode saltar até 1 metro. Ele pode saltar 1,5 metros. Mas eu não consigo ver capacidade de ele saltar os mais de 384 mil quilômetros de distância entre a Terra e a Lua. O que eu quero lhes dizer que é basicamente nessa situação que a humanidade se encontra no pós-pecado. É impossível. A tarefa é realmente muito, mas muito difícil. Excede a lógica humana. O homem está condenado. Essa é a pior notícia para a vida da humanidade. Não tem mais jeito para a humanidade. E é nesse instante que Satanás vibra, acreditando que venceu o projeto de Deus. Mas a própria palavra de Deus diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode frustrar-se. Quando Satanás pensava que venceu, quando ele achava que tinha derrotado Deus e derrotado, por conseguinte, o seu povo, é aí que Deus, através do profeta Isaías, brada no capítulo 9, versículo 2 do livro que carrega o seu nome, e diz: aqueles que caminhavam em trevas viu uma grande luz. E aqueles que viviam na terra das sombras escuras, uma luz raiou.
Uma luz raiou. E que luz é essa? Você me pergunta. Como assim raiou uma luz? Que esperança é essa? A esperança apareceu. Quando tudo estava perdido, Deus se move dos céus e diz: eu vou resolver, porque o homem inicialmente foi criado como meu projeto, meu propósito, e o propósito era de ele me adorar, e eu vou trazer o homem de volta, eu vou trazer você de volta para o lar. Esse é o intuito de Deus. E a boa esperança, essa é a boa notícia, a melhor notícia que a humanidade pode ouvir, é que Deus tem um projeto para as nossas vidas. Deus tem um plano para as nossas vidas, e o seu plano prevalece ativo. Aleluia. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de São Mateus, a Bíblia fala que há uma voz que clama no deserto, e essa voz vai preparar o caminho. Por que vai preparar o caminho? Porque está vindo um aí. Está vindo um aí. Quem é esse um? Esse é a luz. Ele é classificado como a luz do mundo, e qualquer que o segue jamais andará em trevas. Cristo veio para brilhar, e nesta noite Cristo tem o interesse de brilhar sobre a tua vida. Há uma voz clamando no deserto: eu vou preparar o caminho, eu vou endireitar, porque quem vem aí, eu nem sequer sou digno de desatar as correias das sandálias dos seus pés. Ele vem aí, e as montanhas, aquilo que é montanha, vai ao chão, vai endireitar o caminho. Aquilo que é vale, que é os caminhos escabrosos, vão se corrigir. Ele vem trazer um reino invertido. Ele vem trazer um reino de ponta cabeça. O reino de Deus é invertido, porque é diferente do padrão do mundanismo. Não só diferente, ele é extremamente diferente. Posições contrárias. O reino de Deus vem para desfazer as obras da maldade, vem para desfazer os planos de Satanás. Nessa noite, você pode escolher viver nas sombras das densas trevas, ou se apresentar para ser iluminado pelo sol da justiça, pela luz que qualquer que a segue jamais andará em trevas. O projeto de Deus para a tua vida deu certo e continua dando certo. As exigências de Satanás eram muito pesadas, porque ele colocou o pecado, e o pecado dissocia Deus do homem. Deus é santo. A santidade de Deus não gera compatibilidade com o pecado. Deus é justo, e a justiça de Deus também não gera compatibilidade com o pecado. Mas Deus é amor, e como Deus é amor e ao mesmo tempo justo, Ele quer nos justificar, mas o pecador precisa ser punido. Mas Deus o ama, e como punirá? Uma coisa é certa: as exigências, os requisitos de santidade de Deus, eles têm e devem ser atendidos. Por mais que machuquem o coração de Deus, a sua santidade não compactua com o pecado. E é nessa compreensão, é nesse contexto que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, despiu-se, desnudou-se da glória de Deus, e no céu Ele desceu à terra para viver entre nós, levar uma vida para que nós pudéssemos ser salvos. E pela minha e pela tua vida, Ele disse: já que o pecador precisa ser punido, como eu sou santo, como eu sou Deus, eu vou carregar em minhas costas esse peso. Se todos os pecadores são malditos, eu carrego o título de maldito, porque eu o amo. Eu não estou falando de um amor qualquer, eu estou falando de um impressionante, de um infinito, de um ousado amor. A canção diz que Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas para te encontrar, Ele derruba as muralhas, Ele destrói as mentiras para te encontrar. Deus não desiste
daqueles que Ele criou com um propósito claro e definido, a sua adoração. Nessa noite, a oportunidade está aberta para a tua vida que reconhece que você não tinha como escapar da condenação eterna. E também reconhece que Cristo te deu liberdade de vida. Cristo é liberdade. Ele liberta os cativos da prisão. Estávamos presos e hoje nós somos livres. Aleluia, Deus. Nós somos livres. Em Deus a nossa alma repousa e descansa. Isso independe do quão errado você tem sido em toda a sua vida. Independe das práticas pecaminosas que você fez em sua vida. Não importa o teu pecado, o sangue de Cristo consegue lavá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Não importa o quão magoado está o teu coração, Cristo consegue curá-lo. Aleluia. Cristo é vida e esperança para a alma desesperançada e morta. Nesta noite, eu não quero me alongar muito, mas eu quero te franquear a oportunidade de fazer uma aliança com quem deixou no céu as suas roupas de Deus e desceu para morrer por você como homem, a fim de que tu não passasses toda